Rui, muito bom dia. Estás por aí? Olá, bom dia, Gabriel, como estás? Tudo bem? Muito bem, sim, obrigada. Vamos Olha, então arrancar com o painel. Agradeço a tua presença. Consegues projetar? sim, consigo. Deixa-me em primeiro lugar, parabenizar-te aí pelo excelente momento que nos brindaste. Gostei particularmente do exemplo que nos trouxeste do IKEA e do McDonald's, sobretudo pela relação sistémica que nós começamos a verificar na relação entre empresas. Isso é muito positivo. Queria também aproveitar para cumprimentar todos os nossos convidados e participantes e fazer votos que se estejam a desconfinar com segurança. Pronto, e um agradecimento também especial a ti e à IDC pelo amável convite. Bom, vou então aqui partilhar. Agora Já estão sim. a ver? Sim? Estamos a ver. Perfeito. Estamos a ouvir Ok, e estamos ótimo. a ver. Bom, no fundo, em resposta ao principal, ao tema de hoje, ao Data Monetization, eu hoje trago-vos uma reflexão que fiz sobre a verdade dos dados. E começo essa reflexão com uma questão. A questão é: can you handle the truth? E desde logo, esta foi uma. Bom, desde logo, esta é uma expressão celebrizada pelo icónico ator Jack Nicholson, numa das mais brilhantes contracenas que, a meu ver, foi feita no cinema com o ator Tom Cruise, num filme que foi feito nos anos 90 e que se tornou célebre, que se chama Uma Questão de Honra, ou A Few Good Men. De qualquer forma, esta pergunta remete-me para um conjunto de outras questões, que é, no fundo, quão verdadeira é esta afirmação nos dias de hoje? As pessoas querem mesmo lidar com a verdade? Nós queremos mesmo realmente saber tudo? Parece uma pergunta com uma resposta óbvia, mas ainda hoje vemos bastantes exemplos de boicotes à informação ou encorajamento também à desinformação. Veja o caso do Brasil, em que o governo deixa de informar o total de casos Covid, ou a condenação mais recente da Comissária Europeia, que foi feita no final da semana passada, que afirma ter provas de propaganda chinesa na Europa sobre o Covid. E, portanto, a verdade dos dados hoje escasseia, seja por restrição ou desinformação. Mas, sim, há algumas verdades que não devemos saber por razões de segurança, naturalmente. No entanto, aqueles assuntos que nos afetam diretamente a vida. No fundo, é disso que estamos a falar. Nós queremos ter acesso aos factos ou viver da percepção alheia? E temos maturidade para os interpretar? E o que é que fazemos com eles? Vamos pôr-nos a adivinhar o futuro das nossas organizações? Bom, este é no fundo o dilema que me transportou para o tema desta sessão, Data Monetization. E a mensagem que eu gostava de partilhar com vocês é que encontrar o valor supremo dos dados é reconhecer que, além dos lucros, as organizações devem, acima de tudo, descobrir a verdade digital do seu caminho de desenvolvimento. E depois, naturalmente, os dados são o veículo certo para descobrir esse propósito. E o ponto é que a maioria das empresas permanece incapaz de determinar o valor real dos dados para o seu negócio. E quanto a mim, há 3 razões fundamentais para isso estar a acontecer. Desde logo, temos a geopolítica dos dados. Existem 3 fortalezas mundiais que assumiram ideologicamente uma política de dados diferente. Temos a China, que é um exemplo extremo de um local onde os dados são bens públicos, controlados pelo governo e geridos depois de forma privada.
Temos do outro extremo os Estados Unidos, que gera essencialmente os dados de forma privada, ou seja, quem os extrai é que os possui, é que os explora, é que os comercializa. E depois temos no meio a Europa, que ainda não se definiu. Bom, isso também pode ser uma ideologia. Depois temos um outro contexto geopolítico, que é, existem as organizações supragovernamentais, como a Google e a Facebook, que são, no fundo, os ditos gigantes online, que assumem que os dados são um assunto global, e temos os governos dos países a afirmar que os dados são cada vez mais uma questão de soberania nacional. E, portanto, há aqui muita tensão, muita incerteza, muita volatilidade que não estimula a ação empresarial. Depois temos a economia dos dados. E sejamos sinceros, não há economia nenhuma que resista sem que haja capacidade de medição. A título de exemplo, o Canadá tentou no ano passado estimar o valor dos dados do seu país e chegou a um resultado de 150 bilhões de dólares. Bom, se este valor for próximo, e extrapolando isto para os Estados Unidos da América, que tem um PIB sensivelmente 12 vezes superior ao do Canadá, nós estamos a falar de um valor que pode representar quase 5% do capital de riqueza dos Estados Unidos. Ora, e se estes números são impressionantes, então se colocarmos os dados da IDC, estimativas da IDC, que nos diz que o mundo gerará cerca de 90 zettabytes neste ano e no próximo, que são mais do que todos os dados produzidos desde o advento dos computadores, veremos que a breve prazo teremos o recurso mais valioso do mundo à nossa disposição. Portanto, chamemos-lhe o recurso natural. Falta a linha de produção. E o que é que nós vemos das linhas de produção, que são, no fundo, as nossas organizações? Bom, desde logo vemos uma noção tímida, generalizada das empresas sobre o potencial de uso dos dados. E os que já acreditam que é este o caminho e começaram a viagem, depararam-se com um problema que se chama eficiência na maneira como são usados os dados. No fundo, estabelecendo aqui o paralelo subejamente conhecido, todas as gotas de barril de petróleo bruto extraído do solo são hoje exploradas e comercializadas. Já em relação aos dados, a IDC diz-nos que as empresas modernas, e tu referiste isso logo no ponto inicial, usam apenas 1/3 dos dados que possuem. Eu, por acaso, tinha dados mais pessimistas, mas tu referes que exploram 1/3 desses dados. Então, há aqui um tema que na taxonomia do setor energético se chama ganho de processamento, ou neste caso, há uma perda substancial de processamento nas nossas organizações. Mas da mesma forma que o setor energético, que no setor energético o ganho de processamento levou anos a ser atingido e no fundo é hoje gerido de uma forma privada como um ativo das próprias empresas, então há aqui um tema de investimento em inovação para que cada empresa possa arquitetar o seu próprio processo de refinação dos dados. E é exatamente por isso que existe uma lacuna tão grande entre empresas que conseguem e a grande maioria que não consegue. E como nem todos podem ser gigantes online, o ciclo de desenvolvimento da verdade dos dados é um caminho que cada empresa terá de encontrar. Então, perante este contexto de incerteza e complexidade, como é que devem as organizações construir e explorar diferentes cenários? Bom, para melhor compreender a nossa visão, eu destaquei aqui 2 blocos que existem nas nossas organizações. Nós temos, por um lado, a arquitetura de informação, que se desenvolve sobretudo nas direções da IT e que está a ser revolucionada com diferentes tipos de dados que estão a surgir e uma exigência cada vez maior em termos de disponibilidade de acesso. E temos do outro lado a inteligência artificial, que nasce sobretudo de necessidades específicas do lado do negócio e que tem o potencial que todos conhecemos. Ora, ambos têm desafios específicos, alguns até aparecem destacados no slide e parte deles serão desenvolvidos pelos meus colegas nos próximos dias deste evento.
Aquilo que eu vou optar por desenvolver são os desafios combinados, que me parecem mais relevantes para este contexto do Data Monetization. E a primeira ação do ciclo de desenvolvimento a fazer é olhar para estes dois mundos como um só. Por exemplo, eu quando olho para um serviço de detecção de fraude, eu tenho que pensar na preparação dos dados, no desenho e treino dos modelos e desenvolver uma aplicação para automatizar as decisões e melhorá-la continuamente. Ora, esta integração, que pode passar por algum investimento tecnológico, é sobretudo organizacional. É essencial nós ligarmos a linha de montagem para aumentar a produtividade de dados da empresa. No fundo, aquilo que referi anteriormente de ganho de processamento. Depois temos o Data Literacy. As empresas precisam que as suas pessoas sejam capazes de ler, entender e interpretar dados. A alfabetização de dados é fundamental para que a economia dos dados seja uma realidade. E aqui o design tem aqui uma contribuição decisiva. A facilidade de representação visual dos dados ou o uso de metodologias de storytelling vão ajudar a conquistar a confiança da organização e, a partir daí, lançar novas ideias. Complementarmente, o conjunto de estratégias criativas que hoje são desenvolvidas ao nível do design, seja de serviços ou produtos, podem e devem alimentar ou alimentar-se do tal Scale Insight que tu referiste também, gerados pelos nossos cientistas de dados, permitindo assim abrir novas oportunidades. É, a meu ver, aqui que se vai jogar o cruzamento entre as capacidades preditivas das máquinas e a capacidade criativa dos humanos. E será, a meu ver, a ligação destas três áreas de conhecimento que serão, no fundo, a peça-chave para descobrir a verdade digital do caminho de desenvolvimento de cada organização. Muito obrigado. Passo-te agora a bola a ti, Gabriel, penso eu. Rui, muito obrigado. Obrigado pela partilha. Muito obrigado. Só uma nota em relação ali à utilização da informação, aqueles 64% ou 2/3 que não eram utilizados e 1/3 que era utilizado não era propriamente o que estava a ser utilizado, era com potencial de utilização, porque tens razão, a utilização muito bem. é bastante inferior. E tens razão, portanto, se calhar não passei bem a mensagem, mas a ideia era o potencial hoje existente é de 1/3, sendo que há ali outros 2/3 que é mais, ou seja, que os desafios são ainda muito maiores, pelo fato de processos não estarem ligados a processos estruturados e a própria a informação ainda não estar organizada. Mas muito bem, obrigado, Rui. Muito bem, obrigado pela partilha.